Capítulo 5. Discussões em Atenas. Enquanto se desenvolvia a conversa de Dona Benta com os dois gregos, os meninos examinavam as estátuas, os móveis, as pinturas das paredes. Coitados, exclamou Narizinho. Estão completamente tontos. Não entendem nada do que vovó diz. Pois eu estou entendendo tudo nesta casa. Estou até adivinhando que ali dentro é o lugar dos comes, cochichou Emília, apontando para uma sala vizinha. Vamos espiar? Espiaram pela porta. Sala das refeições, sim. Uma escrava punha à mesa o almoço de Péricles. Pão, queijo, mel, vinho, uvas, figos. Daqueles maduríssimos que fazem vir água à boca. Narizinho e Pedrinho lamberam os beiços. A servente sorriu e aproximou-se com 3 figos na mão, um para cada um. Quem no mundo vai acreditar, disse Narizinho, abrindo o seu, que já comemos figos na casa de Péricles? E que bom está um melado. A escrava não entendeu, nem podia entender, mas levou-os para dentro, a mostrar a casa. Móveis lindos, mas discretos. Tudo muito elegante e sóbrio. Pedrinho achou graça nas lâmpadas de azeite. Isso é o tal candeeiro que vovó conta que havia na casa do pai dela. Aqui a gente põe o azeite. Aqui é a mecha. Engraçado, não? Não é assim também na terra onde vocês moram? Perguntou a escrava. Foi assim, respondeu Pedrinho. Hoje temos a eletricidade, a luz elétrica. É algum azeite especial? Pedrinho deu uma risada gostosa e bobeou-a. Sim, é um azeite feito de vibrações do éter. A pobre escrava ficou na mesma. Narizinho estranhou muito o sistema de mesas dali. Baixinhas, tendo em redor, em vez de cadeiras, coxins. Os gregos comiam reclinados em coxins. Só que não vejo talheres. Que é dos talheres, escrava? Perguntou Emília. A escrava não entendeu. Nem podia entender, porque naquele tempo todos comiam com as mãos. Ao saber disso, a ex-boneca berrou. Tchê! Quando vem à mesa um peru assado, como se arranjam? A escrava não sabia nada sobre o peru, que Pedrinho lembrou ser originário da América do Norte, e portanto desconhecido dos gregos. Mas pavões há por aqui, disse Narizinho, vendo uma pena de pavão espetada na parede. Sim, disse a escrava, e lindos. Querem ver? E levou-os a visitar a meia dúzia de lindos pavões do aviário de Péricles. Lá no pátio, o grande Heleno continuava de prosa com a velha. Discutiam política. Vencemos a aristocracia, minha senhora, dizia ele. Hoje a Grécia é positivamente governada pelo povo. Solon revelou gênio ao conceber a nossa forma de governo. Não há imposição do homem. O governante é escolhido pelo povo. Eu, por exemplo, executo o que o povo deseja. E por isso me reelegem. O senhor é um caso excepcional, argumentou Dona Benta. Diz que segue os desejos do povo, mas na realidade a sua inteligência e os seus excelentes discursos é que fazem o povo desejar isto ou aquilo. Quem realmente governa é o senhor, não o povo. Vejo que a senhora possui um alto descortino psicológico, disse Péricles sorrindo. O povo tem muito das crianças. Quer ser conduzido.
mas com aparências de que é ele quem de fato conduz e manda. O meu sistema, entretanto, é nada querer em contrário aos interesses do povo. Sou o intérprete desses interesses e o esclarecedor da cidade. Esta minha ideia de fazer de Atenas uma obra-prima de arte é hoje a ideia de todos os atenienses. Consegui passá-la do meu cérebro para o de todos, e sinto grande satisfação ao ver o orgulho dos atenienses quando os visitantes se deslumbram com a nossa cidade. Noto um erro nas suas palavras quando se refere a povo, Sr. Péricles. Não é o povo quem governa Atenas, sim a pequena classe dos cidadãos. Povo é a população inteira, e aqui há 400 mil escravos que não têm o direito de voto. Isto é injusto e será fatal à Grécia. Péricles muito se admirou daquele modo de ver. Mas eles são escravos, minha senhora. Escravo é escravo. Engano seu, Sr. Péricles. Pelo fato de ser escravo, um homem não deixa de ser homem. E uma sociedade que divide os homens em livres e escravos está condenada a desaparecer. Essa ideia fez o grego sorrir. Acha então que pode haver uma sociedade sem escravos e senhores? Quem fará os trabalhos pesados? Uma sociedade justa não pode ter escravos, Sr. Péricles. E nela todos os trabalhos serão feitos por homens livres. Assim já é lá no mundo moderno de onde vim. Bem sei que aqui todos pensam como o senhor, e até o grande filósofo Aristóteles, que para os gregos de hoje ainda vai nascer daqui a 54 anos. Dirá na abertura de seu tratado sobre a política estas palavras absurdas: os homens dividem-se naturalmente em escravos e senhores. Está errado. Artificialmente é que é assim. Naturalmente não. Já no meu país também tivemos escravos, até o ano de 1888, que foi quando a princesa Isabel, a Redentora, promulgou a Lei 13 de Maio, também chamada Lei Áurea. Foi o fim da escravidão no Brasil. Péricles abriu a boca. Ele julgava perfeita a forma social de Atenas, e aquela misteriosa criatura tinha o topete de dizer que não. Dona Benta mudou de assunto. Pois, Sr. Péricles, saiba que o problema de governar os povos talvez não seja resolvido nunca. Na era em que vivo, há 2377 anos daqui, o problema continua cada vez mais ameaçador. Fazem-se experiências de toda sorte. Uns povos se inclinam para a democracia, que é como chamam esta forma grega de governar. Outros estão sob as unhas da ditadura. Outros tentam um comunismo que nada tem com o que Platão sonhou. Que Platão? Um grande filósofo que ainda está no calcanhar da avó, e irá nascer justamente no ano da sua morte, Sr. Péricles, em 429 a.C. Esse filósofo sonhou uma forma de governo adiantada demais para as criaturas tão imperfeitas como os homens. Mas mesmo assim, os modernos do meu tempo tentam pô-la em prática. Outros povos experimentam uma coisa chamada totalitarismo, em que o Estado é tudo, e nós, as pessoas, menos que moscas. Neste regime, o indivíduo não passa de grão de areia do Estado. Mas não há Estado, minha senhora, disse Péricles. Isso é uma ideia abstrata. O que há são criaturas humanas com interesses em conflito. A política não passa da arte de harmonizar esses interesses. Governar é manter o equilíbrio dos interesses individuais com o máximo de benefício geral. O meu governo não é mais que isso. O sonho é esse, Sr. Péricles, mas a realidade para a qual caminhamos afastar-se há muito dessa sensatíssima concepção. A pobre humanidade, depois de tremendas lutas para escapar à escravização aos reis,
caiu na escravização. Pior ainda, ao Estado. A palavra Estado. Quer dizer que no futuro os reis de carne e osso serão substituídos por um som, o som Estado. Sim, e isso virá fazer mais mal ao mundo do que todos os velhos reis reunidos, somados e multiplicados uns pelos outros. Esta forma democrática de Atenas tropicará no meio do caminho. Será destruída pela palavra Estado, que crescerá e dominar tudo até chegar à forma totalitária, em que o som Estado é o total, e nós, os indivíduos, simples pulgas. Péricles ficou meditativo. Aquela revelação vinha contrariar as suas ideias sobre a continuidade do progresso humano. Então a prova provada de que uma forma de governo é boa não tem valor nenhum. O progresso não é uma consolidação de conquista. Nem na arte é assim, Sr. Péricles. Ao ver aqui em sua casa estas maravilhas da escultura grega, sinto pontadas no fígado. Por que, minha senhora? Porque o futuro vai afastar-se disso. Como? Não admite, então, que nestas estátuas há o máximo de beleza que os escultores já conseguiram? Admito sim, mas sei que no futuro isto será motejado, e esta beleza substituída por outra, isto é, pelo horrendo grotesco, que para os meus modernos constituirá a última palavra da beleza. Como prova do que estou dizendo, vou mostrar um papel que por acaso tenho aqui na bolsa. A dona Benta tirou da bolsa uma página de arte moderna, onde havia a reprodução de umas esculturas e pinturas cubistas e futuristas. Péricles olhou para aquilo com espanto e mostrou a Fídias. Mas é simplesmente grotesco, minha senhora, disse depois. Estas esculturas lembram-me obras rudimentares dos bárbaros da Ásia e das regiões núbias abaixo do Egito. Pois não são. São as maravilhas que embasbacam os povos mais cultos do meu tempo, há 2377 anos daqui. Os dois gregos ficaram literalmente tontos, sem saber o que pensar. As revelações da estranha velhota vinham opor-se a todas as suas ideias sobre a marcha indefinida do progresso humano. Totalitarismo, cubismo, futurismo, pobre humanidade. Capítulo 6. Fídias nocaute. O escultor grego, depois de dar um profundo suspiro, não teve ânimo de ouvir mais. Deixou Dona Benta engalfinhada com Péricles sobre um ponto da política de Atenas e foi conversar com os meninos lá no pátio dos pavões. Conhecem estas aves? Perguntou-lhes ao vê-los tão interessados na roda que os pavões abriam. Muito. Temos por lá quanta ave existe. Pavões como estes, papagaios, periquitos, curióis, perus, respondeu Emília. A única novidade que Narizinho encontra em Atenas é o sossego, diz ela. Está então gostando de Atenas? Perguntou o grego à menina. Muito. Por mim, mudava-me para cá só pelo gosto de comer estes figos, um mel. Atenas é uma cidade realmente gostosa, disse Pedrinho. Só isso da gente poder brincar nas ruas, sem o menor perigo, quanto não vale? Lá na sua terra não é assim? Nem queira saber. As nossas ruas são sinônimos de inferno. Uma barulheira horrível de automóveis que não respeitam cara. Atravessar uma rua é um problema. Automóveis? Que é isso? Ah, são os carros de ferro que andam sem cavalos. Isto é, tem os cavalos dentro, HP, ou horsepower, em inglês.
Fides não entendia nada de nada. E que é que puxa esses carros? Não são puxados, são empurrados pelo motor que há interiormente. Como? Explique-me o mistério. Que motor é esse? Motor é uma máquina que usa as explosões da gasolina para produzir cavalos de força. Fides franziu a testa. Máquina? Explosões? Gasolina? Cavalos de força? Não entendia nada. Você, menino, fala uma linguagem que me é inteiramente nova. Não entendo palavra do que me diz. Emília deu uma risada gostosa. Engraçado, vivemos no nosso mundo moderno a falar da inteligência grega. E, no entanto, os gregos não entendem nem o que qualquer negrinho lá do sítio entende. Isso nada tem a ver com inteligência, observou Narizinho. É que a vida mudou muito por causa das invenções. E um homem daqui está claro que não pode entender a linguagem da vida moderna. Agora é que estou vendo como as invenções mudaram o mundo. A menor coisa que a gente diga, eles abrem a boca. Realmente, disse Fides, a linguagem que vocês usam me deixa tonto. Pedrinho riu-se. Ah, se o senhor aparecesse no nosso mundo por um só dia que fosse, que tontura, hein, Narizinho? Ele num cinema, num avião. Nem precisava isso, respondeu a menina. Ele num trem ou num bonde. Que trem ou que bonde, Narizinho? Berrou Emília. Ele diante de um homem fumando. Bastava isso. Sabe o que é um cigarro, senhor marmorista? O escultor fez cara de ponto de interrogação. Pois é um foguinho, uma brasa que os homens chupam. Sai uma fumaça. Fumaça? Sim, o cigarro é um rolinho de papel com fumo dentro. Papel? Ou palha de milho. Papel é uma espécie de papiro feito em fábricas. Os homens enrolam o fumo picado e acendem o roletinho com um tição, ou com fósforo, ou com acendedor. Fumo? Fósforo? Acendedor? Ou isqueiro. Na roça, a caipirada só usa isqueiro, mais barato. Acendem, fica uma brasinha na ponta, e chupam a fumaça que sai, e soltam essa fumaça para o ar, assim. E Emília imitou o gesto do fumante que solta uma baforada. Fides estava cada vez mais bobo. E para que isso? Perguntou. À toa, respondeu Emília. Por gosto, dizem que é gostoso, mas eu acho fedorentamente horrível. O fumo tem uma tal nicotina que é venenosa. Dizem que uma só gota na língua de um cachorro mata o cachorro. Quer dizer então que eles chupam a fumaça de um veneno? Tal e qual. E não morrem envenenados? Muitos até engordam. Os médicos dizem que a nicotina é um grande veneno. Mas os fumantes respondem: qual o quê? Lá no sítio há o tio Barnabé, um negro de mais de 90 anos que não tira o cachimbo da boca. Os médicos dizem que se ele não fumasse, estaria já com 100 anos. Cachimbo? Repetiu Fides. Sim, é um cigarro de barro em vez de papel, continuou Emília. Um potinho de barro na ponta de um canudo. O canudo de pito. Tio Barnabé bota fumo picado no potinho e uma brasa em cima. E chupa aquela fumaça fedorentíssima. Fides começou a suar. E mais ainda quando o Narizinho lhe perguntou: e o rádio então, sabe o que é? Um sistema da gente falar aqui e ser ouvida no fim do mundo no mesmíssimo instante. E o cinema? E as fitas do Walt Disney? Nem queira saber, Sr. Fides. Branca de Neve e os 7 Anões foi um assombro. Vi 4 vezes. A Emília ficou apaixonada pelo Dunga. Dunga? Disney? Fitas? Os meninos riram-se do atrapalhamento do grande homem.
Por fim, a ex-boneca achou que nem valia a pena conversar. Estamos perdendo tempo, Narizinho. O marmorista só sabe abrir a boca e arregalar os olhos. Não tem a menor ideia do mundo em que vivemos. E afastou-se do grupo para ver se filava mais um fio. Narizinho e Pedrinho tentaram explicar ao escultor muita coisa moderna. Por fim desistiram. Ele sabia menos que um aluno de qualquer grupo escolar. Ignorava as coisas mais simples, como a redondeza da Terra, o tamanho do Sol. De que tamanho o senhor pensa que é o Sol? Perguntou a menina. Fídias suava. Tivemos aqui um filósofo, disse ele, que afirmou ser o Sol do tamanho do Peloponeso. E por causa dessa asneira foi expulso da cidade. Pois mandem chamar esse homem e expulsem aos que o expulsaram, porque o Sol é 334.500 vezes maior que a Terra inteira, a qual é milhões e milhões de vezes maior que essa pulga do Peloponeso. Fídias sorriu da ousada afirmação. Crianças. E como é a forma da Terra, senhor Fídias? Perguntou Pedrinho. A Terra é côncava e montanhosa e está sustentada nos ombros do gigantesco Atlante, segundo uns, ou sobre colunas, segundo outros. Na Índia cometem o erro de admitir que o mundo repousa sobre elefantes. Os meninos deram uma gargalhada gostosa. A Terra é redonda, senhor Fídias, e gira solta no espaço em redor do Sol. Está mais que provado. Provado? Sim, a viagem de circunnavegação de Fernão de Magalhães provou pela primeira vez a redondeza da Terra. Hoje até é bobagem falar nisso. Quem duvidar, que suba a um avião e dê a volta. É coisa de 3 dias. Voando ou navegando sempre em linha reta, a gente chega ao mesmo ponto de onde partiu. Fídias estava inteiramente apatetado. E que é fogo? Perguntou Pedrinho. É um dos 4 elementos que formam o mundo. Elemento nada. O fogo é o resultado da combustão do oxigênio. E a água? Outro elemento. Elemento nada. A água é composta de elementos, isso sim. E de que elementos se compõe a água? Vamos ver? Fídias nem entendeu a pergunta. É composta de hidrogênio e oxigênio. A fórmula química da água é H2O. Aprenda. E o ar? Elemento? Olha a mania dos elementos. O ar é uma mistura de gases. Azoto, oxigênio e umas iscas de hélio, neônio, xenônio e outros gasezinhos vagabundos. E o que é? O que é um figo? Disse Emília, que vinha entrando a comer o segundo figo filado. Uma fruta, respondeu Fídias. Fruto, seu nariz, disse a diabinha. O figo é uma flor que abre para dentro. A parte que a gente come são os estames. E voltando-se para a menina, olhe, Narizinho, se nós ficássemos aqui e abríssemos uma escola para ensinar 1000 coisas a essa gente, que tacada, hein? São atrasadíssimos. Capítulo 7. Visita às obras do Partenon. Depois do almoço, na sala que as crianças já conheciam, Péricles convidou Dona Benta para um pulo ao Partenon, cujas obras estavam quase no fim. A inauguração ia ser naquele ano. Foram todos. Péricles adiante a tratar com Fídias de assuntos graves, e a boa velhinha atrás com as crianças. Narizinho falava em voz cochichada para que os 2 gregos não ouvissem. São atrasadíssimos, vovó. Num instante deixamos ele.
nocaute, indicou Fídias com o beiço. Nem a forma e os movimentos da terra sabia. Calcule. Não é assim, minha filha, respondeu Dona Benta. Os gregos de hoje sabem o que podem saber. Claro que não podem saber o que os homens só vão descobrir séculos depois. Apesar disso, a primeira ideia da Terra girar ao redor do Sol veio nesta Grécia. Como, vovó? Pois estou dizendo que ele não sabe. Fídias poderá não saber, nem Péricles, mas quem primeiro lançou a hipótese dos movimentos da Terra foi Aristarco, um grego de Samos. Numa obra sobre astronomia, esse Aristarco observou que o Sol é imóvel e a Terra gira ao redor dele, numa curva elíptica. E é, além disso, dotada do movimento de rotação em torno de seu próprio eixo. Afirmou, mas não provou. Só séculos depois, numa obra publicada em 1543, é que Nicolau Copérnico iria demonstrar isso. Os gregos adivinhavam as coisas. Diante do Partenon, todos pararam. Dona Benta sem fôlego por ter subido a pé uns 100 metros da casa de Péricles até o alto da Acrópole. A Acrópole era o nome da colina de pedra sobre a qual se erguia o templo. 2 homens lá estavam aguardando Péricles, o qual, voltando-se para Dona Benta, disse: Permita-me que apresente Ictinus e Calícrates, os arquitetos do monumento. Fídias é o superintendente geral. Graças aos 3, Atenas pode orgulhar-se deste primor de harmonia e graça que pretendemos inaugurar este ano. Veja, observe o equilíbrio do conjunto. Não há a menor dissonância em suas linhas. Dona Benta ergueu os olhos e viu. Viu o que nenhuma criatura moderna jamais viu. Viu o Partenon fresquinho ainda, com andaimes internos, cisco e lascas de mármore pelo chão. Viu e extasiou-se, porque era uma senhora de apurada educação artística. Belo realmente, murmurou depois de alguns instantes de contemplação. O Partenon que eu conheci em desenhos, isto é, as ruínas do Partenon que chegaram ao meu tempo, mal deixam entrever o que isto na realidade é. Belo, belo sim. Enquanto a boa velhinha abria a boca, Ictinus e Calícrates e Péricles afastavam-se e penetravam no templo, a discutirem pormenores do assentamento da estátua da deusa Palas Atena. Fídias ficou de prosa com a visitante. O futuro, disse Dona Benta, vai considerar estes mármores a maior obra-prima de todos os tempos, e os séculos venerarão o nome dos seus criadores. A própria fama de Péricles caberá em boa parte à circunstância de ter sido o promotor desta obra. Fídias, que não sabia que o Partenon fosse tão importante assim, ficou admirado daquelas palavras e começou a falar da oposição de muitos atenienses. Apesar do que a senhora diz, quanta luta para chegarmos a este ponto. O povo é incontestável. Por muito que Péricles se esforce, a campanha contra ele não arrefece. A inveja lança a mão de todos os meios para ofendê-lo. E não podendo alcançar a pessoa de Péricles, atira-se contra os seus melhores amigos. Eu, que sou um deles, sinto contra mim uma surda corrente subterrânea. Damon, o mestre de Péricles, foi exilado. Anaxágoras, outro grande amigo e mestre de Péricles, foi denunciado como ímpio, e muito custou obter a sua absolvição. Mesmo assim, a luta prosseguiu até forçá-lo a sair de Atenas.
Anaxágoras, sim, murmurou Dona Benta, recordando-se das profundas ideias desse filósofo sobre o universo. Fídias prosseguiu. Há ainda o eterno caso de Aspásia. Como a senhora talvez saiba, Péricles divorciou-se da primeira mulher e muito teve de lutar para o segundo casamento. O amor ligou-o a Aspásia desde o primeiro dia, mas as leis de Atenas opunham-se a que um ateniense se casasse com uma miletiana, e Aspásia era de Mileto. Por fim, os obstáculos foram removidos e o casamento se fez. Mas a mesquinharia de seus inimigos não dorme. O implacável Aristófanes persegue-lhe a esposa com infames ironias em suas comédias. Chegaram até ao ponto de conduzirem Aspásia aos tribunais sob acusação de impiedade. Isso deu um trabalhão a Péricles, que teve de defendê-la pessoalmente com todas as forças do seu gênio e do seu coração. Nesse dia até chorou, e foram essas lágrimas que a salvaram. As crianças haviam penetrado no templo, onde remexiam tudo. Emília botava no bolso pedacinhos de mármore destinados ao seu célebre museu. Dando com uma escada tosca que servia aos pedreiros ocupados no teto, ela berrou: "Toca espiar lá em cima, gentarada!" Olha a Emília aqui na escada. Subiram todos e descortinaram o panorama inteiro de Atenas. Emília chegou a ver lá longe, a 8 quilômetros de distância, o porto do Pireu, com o beija-flor das ondas a destacar-se da maneira mais estranha entre as trirremes da esquadra grega. Umas 400 havia lá, segundo o cálculo da diabinha. A cidade não é grande em comparação com as modernas, observou Pedrinho. Uns 500.000 habitantes no máximo. Mais linda, veja quantas brancuras, disse Narizinho. Deve ser mármore. Quantos monumentos, hein? O mármore aqui é pedra à toa, lembrou Pedrinho. Já li que há um tal de Pentélico. Hei de saber do escultor onde fica a pedreira. Do que mais gosto é de não ver chaminés de fábricas. Nenhuma. Que limpeza, que ar claro e gostoso. Péricles, que voltara sozinho do interior do templo, começou a explicar a Dona Benta as alegorias do frontão oriental. Temos ali, disse ele apontando com um dedo, a representação do nascimento de Palas Atena, obra de Fídias. Veja que primor. Dona Benta parecia deslumbrada. Maravilha! Exclamou. Que dó não ter tal obra chegado aos tempos modernos. Estou notando uma coisa. A leve curvatura de todas as linhas retas, ou que deviam ser retas. Estas colunas convergem imperceptivelmente como se fossem reunir-se nas nuvens. E também noto leve curva nas arquitraves, no frontão, em tudo. Foi uma das audácias de Fídias, minha senhora, e parece-me que acertou. Dessa leve curva emana uma leveza que não encontro em nenhum outro monumento. Péricles sentia-se feliz diante da profunda compreensão da misteriosa velhinha, que as curvas, as linhas do Partenon não são totalmente retas, são pouco curvas, para que no todo ele pareça totalmente reto. Até as quase imperceptíveis curvas de Fídias ela apanhara, e passou a explicar o alegórico do frontão.
Fídias transpôs para o mármore uns versos de Homero que todos os atenienses sabem de cor, disse ele, e recitou: Começo cantando Palas Atena, a deusa Augusta, fértil em sábios conselhos, nobilíssima virgem de coração inflexível, guardiã das cidades, a forte diva que o prudente Zeus fez brotar de sua cabeça, toda revestida de cintilantes armas de ouro. Ao verem-na surgir, brandindo a lança aguda, os imortais pasmaram. O Olimpo estarreceu diante de sua força. A terra soltou grandes gritos. Os mares tumultuaram as ondas. E o filho de Hiperion susteve as rédeas de seus fogosos corcéis, até que Palas Atena dispusesse as armas. Zeus irradiava de orgulho. Eis, minha senhora, os versos que Fídias pôs no mármore. Dona Benta absorvia-se nas esculturas. Sim, vejo ali os corcéis do carro do sol estacados pelo empuxão das rédeas, e vejo a radiância de Zeus, e vejo Palas Atena, sua filha cerebral, depondo as armas para o sossego da terra. Péricles explicava. Quando o sol se ergue cada manhã, seus primeiros raios batem neste frontão. A cabeça dos cavalos estremece, e como que eles anunciam com relinchos o nascer do dia. O titã que os conduz retesa-se no empuxão das bridas. Quanta beleza nestes mármores! Dona Benta parecia transfigurada, emudecera. E ali, naquele ângulo, continuou Péricles, note como os corcéis da noite surgem suavemente do velhíssimo oceano. O grande Teseu os sustém. Dona Benta volveu os olhos para o ponto indicado, e Péricles continuou. E temos ali Deméter e Perséfone, sua inseparável filha. Note a graça com que Perséfone se apoia ao ombro materno. Ao lado está a inquieta e violenta Íris, que anunciou ao mundo o nascimento de Atena. E há ainda aquela Vitória alada, e há o grupo das 3 Parcas, que acho uma extraordinária manifestação do gênio de Fídias. Sim, murmurou Dona Benta, vejo ali as 3 Parcas. Cloto, a fiandeira de vidas. Laquesis, a cortadeira do fio da vida. Atropos, a implacável medidora do comprimento dos fios. Péricles não deixou de admirar-se do conhecimento da visitante. Elas representam Moira, o destino, disse ele. Estão sentadas e severamente vestidas. A mais moça reclina-se sobre os joelhos da irmã, e é a sorrir que corta o fio da vida dos mortais. Realmente, murmurou a boa velhinha, Fídias deu ao grande mito das 3 Parcas a melhor das representações. E como essas figuras de mármore alvíssimo se destacam sobre o fundo vermelho. Nós, lá no mundo moderno, sempre imaginamos a escultura grega uniformemente branca, mas aqui observam um sábio uso das cores. Já notei na frisa que as métopes são vermelhas e os tríglifos são azuis. Depois de bem examinarem aquele frontão, passaram-se para o lado oposto, onde se via a luta entre Poseidon e Palas Atena a propósito da Ática. Num irresistível ímpeto de dominação, Palas Atena estarrecia com a sua presença os cavalos de Poseidon, o deus dos oceanos. Atrás de Atena figuravam as ciclópidas Aglaura e Hercé, e também os Issos.
um dos rios que passam por Atenas. E atrás de Poseidon figuravam Tétis, a deusa do mar, Anfitrite, esposa de Poseidon, e a formosa Latona, com suas filhas Ártemis e Afrodite. Dona Benta notou que o tridente de Poseidon e o escudo de Atena eram de metal. Bronze? Perguntou. Sim, respondeu Péricles. O bronze é o melhor. O bronze é o melhor companheiro do mármore nas esculturas. Foi Alcamenes o autor desse frontão. Considero-o o melhor discípulo de Fídias. Não há dúvida que são dois gênios, disse Dona Benta. A posteridade os consagrará, sobretudo ao último. A situação de Fídias na história das artes vai ser a de primus inter pares, e seu nome será mais popular e citado no futuro do que é hoje. Péricles sorriu com amargor. Hoje, minha senhora, o pobre Fídias é atacado e difamado, sobretudo por causa da amizade que nos une. Algumas de suas ousadias estéticas me causam apreensão. No escudo da estátua de Atena que iremos ver, ele representou a si próprio e a mim em duas figuras centrais. Muito receio que o bom povo de Atenas se aproveite disso para uma nova acusação de impiedade. Dona Benta sabia que ia ser assim, e que por causa daquela inocente bobagemzinha, o maior escultor grego morreria na prisão. Mas calou-se. Não teve ânimo de o dizer a Péricles. Antes de penetrar no templo, passaram a examinar as frisas, que eram uma longa alternação de métopes e tríglifos, uma fita de esculturas fragmentadas, mas ligadas pelo assunto. Quantas métopes, senhor Péricles? 92. Dona Benta estranhou a altura do alto relevo. Sim, explicou Péricles, vai até palmo e meio, para que as métopes fiquem harmonizadas com as saliências das cornijas e capitéis. Fídias possui o enxerto das proporções justas. Este monumento não passa disto. Justeza de proporções. E quem esculpiu as métopes? Os discípulos de Fídias, segundo os seus desenhos. Note o ar de família dessas esculturas. Tudo é água da mesma fonte. Aqui temos o começo da procissão das Panateneias. E os frisos do Partenon mostram uma procissão das Panateneias. Dona Benta arregalou os olhos. Oh, a grande festa a deusa Atena. Sei. Não havia o que a diaba não soubesse. É a mais imponente das nossas festas. E se a senhora permanecer alguns dias em Atenas, poderá assistir a uma. Está a chegar. Panateneia, a cerimônia em que os atenienses mudam o péplo da padroeira. Lembrou Dona Benta. Elas levam o péplo, o tecido roxo para Atena. Isso mesmo. Mas note com que finura, com que equilíbrio os nossos escultores representaram a procissão do péplo. A cena começa aqui e vai se desdobrando até o fim. Abre com os preparativos para a procissão. Estes cavaleiros, montados em belos corcéis da Tessália,
apressam-se em seguir os que já partiram. Aquele ali mostra-se ansioso porque lhe tragam o cavalo. Aquele outro enverga a túnica. Aquele outro ata o calçado. Interessante o movimento de impaciência dos cavalos a sacudirem a crina. Os cavalos identificam-se com os nossos sentimentos, tanto na guerra como na paz, observou Dona Benta. Até com os burros é assim, Sr. Péricles. Tenho lá no sítio o conselheiro. Pois há de crer que esse burro está tão identificado com os meninos como se fosse um membro da família. Péricles não entendeu e continuou a falar nas esculturas. Observe a arte com que os nossos artistas resumiram a impaciência dos corcéis, disse ele. Sente-se que há no ar moscas importunas, mutucas. Só lá na outra extremidade da frisa é que aparecem os deuses, ladeando a entrada do templo. A procissão vai-lhes ao encontro. Dona Benta não tirava os olhos dos cavalos. Quem há de encantar-se com isto é meu neto. Pela-se por cavalos. Mas que fim levou Pedrinho e os outros? Sumiram-se. As crianças vinham descendo a escada dos pedreiros e breve apareceram fora do templo. Corram aqui, gritou-lhes Dona Benta. Estão perdendo uma coisa única no mundo, a frisa do Partenon explicada pelo Sr. Péricles. Os meninos aproximaram-se. Que tal acha esses cavalos, Pedrinho? Perguntou Dona Benta. São da Tessália. O menino examinou-os com ares de entendido. Bons, sim, vovó. São manga largas legítimos. Só que tem o focinho muito fino. Os cavalos que eu conheço não são assim. Nem os daqui, disse Péricles. Os escultores não reproduzem a natureza tal como é. Modificam-na num certo sentido, com uma certa intenção. A arte é isso. Mas então o belo não é natural escarrado, vovó? Perguntou o menino. Não, meu filho. Se fosse, os melhores museus do mundo seriam as escarradeiras. E a maior das artes seria a fotográfica, porque a fotografia reproduz exatamente a natureza. A arte é uma estilização, isto é, uma falsificação da natureza num certo sentido, como acaba de dizer o Sr. Péricles. Você bem sabe que não é nas fotografias que encontramos o belo, é nos desenhos que modificam o real segundo o gosto do desenhista. Fídias, que também se havia aproximado, estranhou aquela palavra fotografia e perguntou o que era. Dona Benta foi obrigada a desenvolver um verdadeiro curso a respeito da invenção de Niepce e da Guerre. E muito naturalmente também falou do cinema, ou a fotografia que reproduz o movimento. Essa revelação interessou profundamente aos dois gregos, embora lhes parecesse a coisa mais absurda do mundo. As frisas são como um filme, né? Você as acompanha como se visse um filme, né? Será possível, minha senhora, que se possa fixar mecanicamente as imagens e reproduzir o movimento de um cavalo a correr, de um homem a saltar? Possibilíssimo. Tão possível que já foi realizado. Considero a invenção da fotografia a melhor que os homens fizeram, porque é a mais pacífica. Uma pura invenção de paz. Isso porque há as invenções de guerra, isto é, mais empregadas na guerra do que na paz, como a aviação ou a pólvora. Que é pólvora, quis saber Fídias. Mas Dona Benta não teve ânimo de responder. Teria de iniciar novo curso. E naquela hora, o que a interessava eram as figuras da frisa. E ali? Perguntou apontando para as métopes seguintes.
fingindo não ter ouvido a pergunta do escultor. Ali, respondeu Fídias, são os carros que precedem os cavaleiros. Note que são conduzidos por mulheres. Que mulheres? Figuras simbólicas, vitórias. Atrás de cada vitória pusemos um guerreiro de pé. Adiante dos carros temos aquele coro de moços e velhos, explicou Fídias, caminhando mais uns passos. Estão tocando flautas e liras. Emília, que os acompanhava muito alerta, meteu o bedelho. Lira não se toca, tange-se. Eles estão tangendo a lira. Tocar, Dona Benta diz que é só para sino ou galinha. O grego não ouviu. E adiante, continuou ele, vemos os ascóforos, ou portadores de odres de couro. São os estrangeiros domiciliados em Atena. Emília fez nova graça. Se Dom Quixote aparecesse, espetava com a lança todos esses odres de vinho. Dona Benta espantou-a dali. Sai, Emília.